Eu era um cachorro. Aos 8 anos eu fui um cachorro. Eu não sabia disso, é claro. Eu só intuía a minha condição canina como um cão que ignora a palavra cão, mas segue diligentemente o seu amo. As minhas memórias dessa época começam com a partida. Meus avós correndo para me colocar num ônibus, minha mãe gritando que o ônibus já estava indo embora, eu na pressa, sem olhar, nem olhei o letreiro, entrei, sentei, o ônibus partiu. Minha mãe foi se acalmando aos poucos e me explicou que nós estávamos indo para Belo Horizonte. Onde é isso? É outra cidade. É perto do Rio de Janeiro? É perto, mas não muito. E se a gente pedir para o motorista parar e deixar a gente quando passar no Rio de Janeiro? Mas aí ela já estava chorando, eu sabia que eu tinha que ficar quieta. Nessa época, meu maior sonho era conhecer o Didi dos Trapalhões. E eu iria conhecê-lo quando nós fôssemos para o Rio de Janeiro, porque ele morava lá. Lá ficava a Rede Globo, onde eu iria trabalhar e seria uma grande atriz. Enquanto a minha avó arrumava a mala, meu avô dizia, não precisa colocar tanta roupa de banho. E ela, mas como não, se lá é praia? Será que você não entendeu que a Carolina não vai para o Rio de Janeiro? Eu ouvi, entrei no quarto. Se eu não vou para o Rio de Janeiro, para onde é que eu estou indo, então? Eles se atrapalharam todos. Meu avô vai para um morro ali perto. Dei-me por satisfeita, um morro perto do Rio. É só descer o morro e lá estão o Didi, a Rede Globo, as novelas, meu futuro de grande atriz. Minha avó refez a mala toda. Nós nos atrasamos, chegamos correndo na rodoviária. Minha mãe gritando, rápido, rápido. Eu lembro bem dessa noite, das luzes da rodoviária distorcidas no vidro da janela, minha mãe me explicando baixinho que nós estávamos indo para Belo Horizonte e da sensação, que eu não lembro se é daquele momento, se ela foi criada nas centenas de vezes que eu recordei essa partida, a sensação de ter sido roubada. Eu fui ganindo baixinho na viagem, até dormir. Na tarde do dia seguinte, nós chegamos na rodoviária de Belo Horizonte. Meu pai nos esperava na plataforma. Fazia uns 4 ou 5 anos que eu não o via, mas eu sabia que aquele era o meu pai e eu o adorava. Durante os anos que nós estivemos separados, minha mãe me mostrava fotos dele e lia em voz alta as cartas que ele escrevia para mim. E às vezes, na falta de material autêntico, ela mesma produzia as cartas. Filhotinha, aqui no Rio de Janeiro faz muito sol. Hoje eu fui ao cinema e tomei um sorvete. Assisti Tarzan no Planeta dos Macacos, muito bom. A Chita salva todo mundo no final. Um beijo do seu pai. Ah, o sorvete era de creme. Eu vivia cercada de certezas sobre meu pai. A minha mãe, eu não sei como ela vivia. Ele tinha ido embora em 73 para lutar pela causa. A causa, aparentemente, era incompatível com uma vida burguesa. Quando meu pai foi embora, ele já tinha ido. Eu não me lembro dele antes dos meus 8 anos. Todas as minhas memórias são uma montagem de fotos animadas pelas histórias que ele contava para mim. Eu nasci, eles meio que já estavam se separando. Era uma época muito confusa de atividades políticas clandestinas, esconderijos, aparelhos, como eles diziam. Crises familiares, relações extraconjugais praticamente mandatórias. E nessa vida o casamento deles dançou. Meu pai se envolvia cada vez mais com a militância. Às vezes tinha que passar meses escondido. E coube a minha mãe pegar mais leve nas atividades revolucionárias para poder cuidar de mim. Eu não lembro exatamente por que é que meu pai teve que ir embora da cidade, mas o fato é que quando ele foi, já foi levando consigo a sua nova companheira, a Tânia. Ela também uma simpatizante do movimento que igualmente optou por deixar o próprio filho para trás, com os avós. Minha mãe ficou comigo. E ganhou de presente o status de mulher desquitada. A gente esquece que nessa época não tinha divórcio. Uma mulher desquitada não podia se casar de novo.
E era vista pelos homens como a amante perfeita e uma destruidora de lares em potencial pelas outras mulheres. Enfim, minha mãe ficou comigo e multiplicou-se nas funções de mãe desquitada, dona de casa, funcionária pública e ativista. Que é uma palavra desgastada, mas no caso abrange codinomes, disfarces, reuniões secretas, a permanente iminência de ser apanhada. Eu tenho uma foto da minha mãe dessa época, de cabelo bem curtinho. A minha mãe tinha o cabelo bem comprido. Aí, um dia ela me deixou com os meus avós e foi passar um final de semana com uma amiga e voltou com o cabelo Joãozinho. Parecia Elis Regina. Eu achei lindo, todo mundo achou lindo, tanto é que tiraram essa foto que eu tenho até hoje, mas ela não estava muito contente. O que aconteceu? Ela tinha saído numa missão clandestina, tinha que pegar ou entregar uns documentos para alguém em São Paulo e marcaram com ela na Praça da República. E ela me contou depois que ela achou que estava sendo seguida, parada na praça. Ela percebeu que um homem a observava, depois outro. Aí ela começou a andar e eles vieram atrás. Aí ela baixou a cabeça e foi andando. Foi andando, até o Mapping, que era uma loja grande que ficava ali perto. No Mapping, ela comprou uma blusa, uma calça, tudo novo, trocou de roupa ali mesmo. E ali dentro, acho que dentro do próprio Mapping, tinha um salão. E ela não teve dúvida, ela cortou todo o cabelo, comprou um óculos escuro daquele gigante e voltou para casa repaginada, sem entregar ou pegar documento nenhum. Quando ela contou isso para as pessoas que mandaram ela lá para São Paulo, eles riram, chamaram ela de burra, porque provavelmente ela não estava sendo seguida, não pela polícia. Minha mãe era uma mulher muito bonita, tinha um cabelo comprido, usava umas mini saias bem curtinhas, tipo Mary Quant, parada na Praça da República. Acharam que ela estava fazendo ponto. Confundiram você com uma puta. Eles disseram, rindo, para aumentar a humilhação. Como eu disse, eu não sei como ela vivia. Minha mãe parecia muito frágil. Ela se assustava, ela chorava muito, reagia. Por pouca coisa que alguém dissesse, ela era capaz de atirar um vaso na parede, de jogar os livros no chão, de se trancar no quarto e uivar. E também era capaz de enfrentar um bando de homens que às vezes invadiam o nosso quintal para caçar passarinho. Saía de casa feito louca, batia panela, gritava para os passarinhos voarem. Voa, 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 voa! Eu achava que eu cuidava dela. Deitava do seu lado, fazia carinho na sua cabeça. Eu penso que eu cantava. Quem devia cantar era ela. Claro, eu era pequena demais, mas na minha memória, a lembrança vem na forma de nós duas deitadas no chão da sala e eu cantando. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. Eu não sei por que eu tive que ir para Belo Horizonte. Na época devem ter me explicado, você vai morar com seu pai, alguma coisa assim. Com certeza era alguma situação de emergência. Minha mãe tinha sido demitida por razões misteriosas, corria o risco de ser presa, engaiolada. Eu lembro dessa palavra. A opção mais sensata era eu ir morar com os meus avós, mas por outra razão misteriosa, meu pai chamou para si a responsabilidade.
da minha filha, cuido eu. E aí toca providenciar a tal mudança, né? Era preciso arrumar espaço para mim na casa, conseguir dinheiro para me sustentar e convencer a Tânia que eu moraria ali com eles. Os 2 primeiros problemas foram rapidamente solucionados pelo meu avô. Ele providenciou um sofá-cama, uma escrivaninha e garantiu uma ajuda mensal para pagar a minha escola, o que mais eu precisasse. O terceiro problema simplesmente continuou lá, feito um cachorro sem dono. A Tânia tinha optado por deixar o próprio filho para trás, com os avós. Uma decisão que certamente ainda gerava muita tristeza e culpa. E agora ela teria que conviver com uma criança que não só não era filha dela, mas era filha da ex-mulher do seu atual companheiro. Ou seja, ela não iria tolerar a minha presença ali dentro. E para piorar, eu ainda ia ficar na sala, no tal sofá-cama, roendo a mobília, revirando tudo, latindo, pai, pai, pai. Minha mãe me entregou aos cuidados do meu pai, teve que sumir do mapa. Antes dela ser demitida, perseguida, minha mãe trabalhava em planejamento urbano. Na semiclandestinidade que se seguiu, ela entregou a casa, foi morar numa pensão e arrumou um emprego de revisora numa gráfica, onde ela não chamava a atenção de ninguém. E como eu descobri logo que eu entrei no ônibus, o meu pai não morava no Rio de Janeiro. Por que me contaram essa história? Eu hoje chego à conclusão de que essa era mais uma fantasia que minha mãe precisou inventar, como as cartas que ela lia para mim, e que, por ser uma fantasia inócua, não havia nenhuma necessidade de ser desmentida pelos meus avós. Aliás, pensando bem, acho que minha avó devia acreditar nisso também. Quanto a morar no morro, era verdade. Meu pai e a Tânia moravam na periferia de Belo Horizonte, num bairro chamado Cachoeirinha. Que é um nome poético para um amontoado de casinhas empilhadas numa pirambeira acima. No alto do morro tinha uma casa azul e dos fundos dessa casa espocavam várias construções independentes com entrada pelo morro. Meu pai alugava uma dessas casinhas. A dona da casa azul, a senhoria do meu pai, era uma cabocla atarracada que entrava na casa dos outros aos berros, invadia, aconselhava, arrumava o que estava errado. O marido dela vivia no quintal, em estado de semicatatonia, com um rifle de passarinho na mão e sem camisa. E tinha um filho adolescente também, muito quieto. E tinha outros vizinhos, mas eu não lembro de mais ninguém. A vida ali seria estranha. Uma vida de gente deslocada, escondida. No meu caso, sem ideia do que estava acontecendo. O meu pai devia ter consciência de que o lugar onde a gente morava não era o lugar mais bacana para uma criança ficar sozinha. Então ele criou uma rotina que me punha para fora de casa o dia todo. De manhã, natação. Acordava, pegava um ônibus até o centro e um ônibus até o Corpo de Bombeiros, onde eu treinava na piscina olímpica. Depois do treino, almoçava no restaurante dos bombeiros, pegava o ônibus de volta para o centro e um ônibus até a escola. No final do dia, saía da aula, pegava um ônibus até o centro, comia uns churros e pegava um ônibus de volta para casa. O roteiro estrito do meu novo normal punha ordem e segurança na sensação de ter caído para fora do caminhão de mudança. É difícil dizer como eu me sentia naqueles dias, porque eu tinha perdido todas as minhas referências. E, ao mesmo tempo, eu me sentia privilegiada por viver com meu pai. Nas horas em que a gente estava junto, a minha solidão, a saudade da minha família, a nossa pobreza, deixavam de ter importância. Meu pai tinha uma gargalhada que se impunha em qualquer lugar, um vozeirão de barítono, um tremendo talento para dominar todas as atenções. Eu me sentia agraciada quando ele me dirigia a palavra.
Só que não havia muito tempo para nós. Meu pai trabalhava fora o dia todo como datilógrafo e se ocupava dos seus assuntos políticos. E quando estava em casa tinha que ler, escrever, estudar e, claro, dar atenção para a mulher e para a filha. Como a Tânia não me dirigia a palavra, e eu também não facilitava em nada a vida dela, a duras penas ele conseguia estar com as duas naquela casa de um cômodo. Pai, pai, por que você não vai brincar com as outras crianças, minha filha? Porque eu não tenho nenhum amigo, pai. Para as outras crianças da minha escola, eu era pobre demais. E para as crianças da rua, eu era metida. Para não dizer que eu não tinha nenhum amigo, eu fiz amizade com o seu Ismael, um cego do bairro. O seu Ismael, ele pegava o ônibus no mesmo horário que eu de manhã para o centro. E o seu Ismael não tinha um cão-guia. Então eu guiava ele. Eu levava ele até o ponto de ônibus. Em agradecimento, ele me deixava viajar com ele na frente do ônibus sem pagar passagem. E era com o dinheiro dessa passagem que eu comprava o meu churros no final do dia. Então, não sei se dá para chamar de amizade, mas em biologia a gente poderia chamar isso de mutualismo. Mas, quando meu pai me perguntou: por que você não vai brincar com as outras crianças, minha filha? Não era bem uma pergunta, era mais um pedido, quase uma ordem, que eu não podia cumprir. Então, eu respondi que eu não sei jogar queimada. E desse dia em diante, meu pai se incumbiu da missão de me ensinar a pegar uma bola. Chegava em casa, às vezes eram 11 da noite, e lá íamos nós dois para a rua, sei lá com que bola que ele tinha conseguido, sei lá com quem. Meu pai atirava a bola e eu saía correndo buscar. Ele atirava a bola e eu saía correndo buscar, até eu conseguir pegar a bola. A cara do meu pai, quando eu conseguia apanhar a bola com as duas mãos, me deixava tão contente que eu me atrapalhava toda. Agora tira a bola de volta, Carolina. Eu atirava a bola bem certinho na mão dele e ele tirava a bola de volta na minha cara para eu aprender a ficar esperta. O treinamento ali era dureza. Chegava em casa antes dos adultos de tardinha, eu preparava minha ração, que era normalmente um miojo, um ovo cozido, todo meu repertório culinário com 8 anos de idade. Desenhava, me distraía. Segundo as regras da casa, eu tinha direito a 1 hora de televisão por dia. Quando meu pai chegava à noite, ele encostava a mão atrás da TV. Se tivesse quente, eu já tinha estourado a minha cota. Então, quando eu estava sozinha, eu ligava a televisão no Globinho e assistia um desenho. Desligava e abanava a válvula. Ligava de novo, assistia outro desenho, desligava e abanava a válvula até a TV esfriar, e assim ia. Os esforços disciplinares do meu pai resultaram num rigoroso adestramento. Eu sei que isso pode soar dramático. Ninguém está te filmando, minha filha. Meu pai dizia. Mas eu acho que eu fui uma espécie de tese. Alguma coisa que ele queria provar quando ele insistiu para eu não ir morar com os meus avós para poder me educar apropriadamente. Tem uma história que eu conto sempre porque ela ilustra muito bem o seu Nelson, meu pai. Teve um bimestre na escola que eu tirei 10 em tudo, 10 em todas as matérias. A professora fez uma festa, ela mostrou meu boletim para as outras crianças. A diretora veio falar comigo no recreio. E eu ganhei de presente da escola os livros da coleção Vagalume. Eu cheguei em casa com esse boletim vibrando dentro da mochila. Eu sentei na porta, na frente da porta e esperei com o rabo abanando. Meu pai chegou. Pai, assina meu boletim. Olha meu boletim, você tem que assinar meu boletim. Meu pai já estava entrando na cozinha, pegando a garrafa térmica. E eu, pai, meu boletim, assina meu boletim. Meu pai tomou café. Olha, Carolina, você tirou 10 em tudo. Mas como você é CDF, minha filha? Foi sem querer, pai. Enfiei o rabo entre as pernas e fui lá pro meu canto desenhar. Ele tinha esse jeito de gostar de mim. Sempre imaginando que eu pudesse ser melhor. Mais independente, mais valorosa. E eu tentava.
Eu tentava, não porque eu desse grande importância à autonomia, à independência aos 8 anos de idade, mas porque às vezes ele sorria orgulhoso. E ele me abraçava e rodava comigo, cantando Por una cabeça, por una cabeça. La na 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 na. As minhas recordações são descontínuas. É frustrante perceber que as memórias que me assombram não chegam a formar uma história. São instantes descoloridos que pertencem uns aos outros e depois não encaixam mais em mim. Eu tenho 2 memórias especialmente felizes. A primeira, quando meu pai ainda estava me treinando no percurso casa, natação, escola, casa. E um dia ele foi me buscar na aula, em vez dele me levar direto para casa, ele me levou numa lanchonete. O lugar se chamava Hollywood. Bom para cachorro, ele dizia. O cardápio ficava estampado na parede e todos os sanduíches tinham nome de estrelas de cinema. Ele me explicou quem era quem e nós especulamos juntos os motivos das associações entre os ingredientes e os nomes. Por exemplo, o cachorro-quente se chamava Rin-Tin-Tin, fácil. Mas por que o X-salada se chamava X-Tarzan? Por causa da salada? Salada, mato, Tarzan. Muitas vezes, voltando para casa sozinha, eu recriei todo esse cardápio, incluindo um sanduíche que teria o meu nome e que seria de bolhas de sabão de açúcar. A segunda lembrança é de quando a escola promoveu o Mês dos Pais, no qual alguns pais eram convidados a visitar a sala de aula para falar sobre as suas respectivas profissões. Eu estudava numa escola particular, paga pelo meu avô, frequentada por crianças de classe média alta. Então, ao longo daquele mês, nós fomos visitados por pais engenheiros, pais advogados, pais médicos, pais dentistas, enfim. E eles vinham engravatados, traziam pastas de executivo e falavam com seriedade sobre o sucesso das suas profissões. Meu pai, obviamente, quis participar. E numa bela tarde, lá estava ele, palestrante, de calça jeans, camisa branca, uma grande concessão que ele me fez, e uma pasta azul de papelão debaixo do braço. Boa tarde, eu sou o pai da Carolina e eu sou datilógrafo. E nas horas vagas eu também gosto de cantar. Abriu a pasta de papelão azul, tirou de dentro dela várias folhas datilografadas com letras de canções, distribuiu entre a sala e começou. Pra cantar gostoso de longe eu vim, modinha bonita tem que ser pra mim. O fim do começo tem que ser assim, o que tem começo tem que ter um fim. Aí depois ele me convidou para dividir o palco com ele, para nós cantarmos a 2 vozes. Meu primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Eu achava que ele era o pai mais legal que tinha aparecido ali. Que se tivesse um concurso de pai mais legal, ele seria o campeão. E toda a vergonha que eu sentia da minha roupa puída, do meu conga fedido, de não ser amiga de ninguém, desapareceu. Desapareceu. Eu fui a criança mais invejada da escola naquela tarde de agosto. A lembrança mais confusa, da qual eu não me desfaço nem esclareço, é dos dias em que ficamos eu e meu pai sozinhos em casa.
A Tânia não tinha feito as malas, não se despediu, não vi eles brigando, nem combinando nada. A primeira noite que ela não voltou para casa foi uma grande alegria para mim. Eu passei a noite toda tagarelando, sentada na cama do meu pai, enquanto ele rabiscava um caderno com a lapiseira amarela. Cartola cantava no toca-fitas e meu pai acompanhava um verso ou outro. Disfarça e chora, aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. Ele não falou nada sobre a ausência da Tânia e eu não perguntei. No dia seguinte eu achei que ela não tinha voltado para casa. Quando eu acordei ele já tinha saído. À noite ele voltou, estava quieto, não leu, sentou do meu lado e assistiu televisão. Mais um dia eu comecei a ter esperança que ela tivesse ido embora para sempre. Para ter certeza eu fui lá farejar no armário deles. Estavam lá os brincos de arame, o livro de capa laranja que ela vinha lendo nos últimos dias, a escova de cabelo, a maldita fita do Zé Ramalho. Eu peguei essa fita e eu fiz picadinho de avorrai e os aviões que vomitavam paraquedas. Enrolei tudo e joguei lá no fundo da gaveta. Coração na boca. Eu nunca tinha feito nada assim. À noite meu pai voltou, estava quieto, mas todo meu. Ele sentou do meu lado, nós comemos juntos, ele me ensinou a fazer nesse café. Depois ele sentou no chão da sala, acendeu um cigarro, ligou a televisão e assim foi o resto da noite. Nas noites seguintes ele voltou a estudar fechado no quarto. Tentou controlar minha televisão, mas quando eu ligava o aparelho bem baixinho, ele fingia não notar. Mais uma semana se passou. Um dia a senhoria entrou dentro de casa. Ô, seu Nelson, que fim levou Dona Tânia? E eles começaram a discutir, e ele enxotou a mulher aos palavrões. E ela disse, juntado não é casado. E ele disse outro palavrão e bateu a porta. E aí atirou o copo de café na parede. O copo era de plástico, que coisa, esparramou o café. Eu dei um grito, ele deu outro, eu fiquei quieta, fui sentar na cama. Do quarto eu ouvi ele limpando o chão da cozinha. E aí ele começou a cantar. E aí il mondo nada lhe importa, gira, gira. Eu adorava quando ele cantava tango, porque eu sabia que dali a pouco ele ia me tirar para dançar. Só que dessa vez ele parou. E chorou. Eu ouvi. Eu só não tive coragem de olhar. Quando a Tânia voltou, ela estava mais magra e com a mesma blusa. Na surpresa, eu até falei. Oi, Tânia. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, eu respondi. E sem pensar, eu estiquei a ponta dos dedos e eu toquei o seu braço. Foi tudo que eu consegui. Era muito. Meu pai entrou junto, fechou a porta da rua com uma mão, abriu a porta do quarto com a outra, ela passou para outro cômodo, ele foi atrás. Era sábado, não tinha nada para fazer. E eles ficaram muito tempo ali dentro. Fui visitar a senhoria, contar a novidade. Que a Tânia tinha voltado. Essa mulher, ela disse, desmanchou o casamento do seu pai com macumba. Você procura lá nas coisas dela para ver se não tem um boneco amarrado, uma meia com nó. Se você desmanchar o feitiço, ele volta para sua mãe. Depois disso, ela me serviu café com biscoito e eu fiquei na sua casa assistindo televisão até a novela das 7. Eu nunca tive a oportunidade de verificar se havia um boneco amarrado nas coisas da Tânia. Porque logo depois que ela voltou, foi descoberta a minha sabotagem, a fita do Zé Ramalho. E eu fiquei de castigo. Também nunca soube o que aconteceu nos dias em que ela esteve fora. Acho que ela não viajou. Talvez tenha sido presa.
Ela passou muitos dias dentro de casa, chorava em silêncio. Volta e meia eu via seus olhos marejados. Eu nunca falei nada, o máximo que eu fiz foi tocá-la com a ponta dos dedos no dia que ela voltou. Um dia eu a surpreendi com a blusa levantada até o meio do corpo. Ela acariciava o próprio ventre e chorava. Me percebeu ali e fechou a porta. Eu nunca vou saber. Eu não tinha pena dela naqueles dias, mas eu sabia que alguma coisa triste tinha acontecido. Então eu me encostei na porta e cantei. Chora, disfarça e chora. E ela gritou, cala a boca, sua cadelinha! Meu avô apareceu poucos dias depois. Chegou dizendo, vamos arrumar suas coisas, pega o que você gosta, as roupas pode deixar. Não me lembro nem de me despedir. Meu avô me levou primeiro para São Paulo, onde minha mãe estava me esperando. A gente passou uns 2 dias comendo, passeando, fazendo compras. E eu cheguei em Curitiba no Natal. Minha avó tinha arrumado um quarto para mim. Finalmente, eu iria morar com eles. Minha mãe estava morando com seu novo namorado, um artista plástico que ela tinha conhecido na gráfica. Eu ainda tinha 8 anos. Estava 8 quilos mais magra, conhecia umas 2 ou 3 dezenas de novas canções. A minha mãe dizia que era como se eu fosse uma plantinha que tinha sido posta na vareta para crescer. Eu acho que eu fui um cachorro. E depois desfui. Sobraram sequelas caninas. Uma melancolia de uivar para a lua. Um lugar que nunca é meu. A ansiedade pelo sorriso orgulhoso do meu amo. Meu pai. Meu maior prêmio, sempre. Onze anos depois, eu já estou morando sozinha e eu vou visitar o meu pai em Belo Horizonte. Agora já é o final dos anos 80, já teve a anistia, a redemocratização e os meus pais puderam voltar a trabalhar nas suas respectivas áreas. Meu pai agora mora num apartamento, num bairro de classe média, cercado de tudo que ele precisa. Não que ele precise de muita coisa, por exemplo, não tem fogão, porque ele não sabe cozinhar. E até hoje ele faz café com um aquecedor elétrico que ele chama de rabo quente. Mas tem um chuveiro bom, uma cama de verdade, uma poltrona de leitura na sala, tem um aparelho de TV com videocassete, uns 1000 discos. Tem um aparelho de som de última geração, com caixas especiais para as frequências graves e subgraves, e a agulha do toca-discos é de diamante, enfim. Eu diria que 3 vezes por dia, onde quer que ele esteja, ele se vira na direção do aparelho de som e reza. Tem um quarto só para os livros, que ele organizou por título, autor, gênero e colocou tudo numa estante que ele mesmo montou. A Tânia já não mora mais com ele. Depois de 18 anos juntos, eles inventaram essa história de viver em casas separadas. E em menos de um mês, meu pai tinha arrumado uma namorada nova. Enfim, jamais me meti nisso. Mas eu acho que a Tânia ficou chateada por uns tempos. Aliás, o filho dela e eu ficamos amigos e a gente se chama de irmão. Assim, só para dar um sentido para isso tudo, mas enfim, essa é outra história. Eu fui passar uns dias com o meu pai antes de fazer a minha primeira viagem para a Europa. Uma turnê pela França com um coral. Pode ser que meu pai estivesse orgulhoso de mim. Mas pode saber também que se eu me mostrasse muito convencida, ele ia mandar uma bola na minha cara. Por via das dúvidas, eu sempre me preparava bem antes de encontrá-lo. A conversa com meu pai sempre começava assim. E aí, minha filha, o que você está fazendo? E agora que eu estava trabalhando também tinha. E o trabalho? E dessa vez, pode saber que também teriam. Tá. E depois dessa viagem, o que você vai fazer da vida, minha filha? Ou seja, não era bem uma conversa, já que eu nunca perguntava nada de volta. O assunto era sempre a minha vida e o que tinha de errado com ela.
esporte favorito do meu pai era debate. E eu estava ficando boa nisso também. Então, antes de encontrá-lo, eu fazia uma lista do que ele iria me perguntar, como eu iria responder, e aí ficava lá tentando prever as situações em que ele iria me encurralar, porque ele tinha várias técnicas de me levar ao descontrole e provar que sim, minha vida devia estar muito errada mesmo, senão eu não estaria agindo daquela forma. Mas eu não acho que fosse crueldade. Era um misto de esporte mesmo, com aquele grau de exigência absurdo, inalcançável. Uma vez eu estava contando uma história, ele me interrompeu. Você fala muito palavrão, minha filha. E aquilo me emputeceu. Quem me ensinou a falar palavrão foi você, caralho! Aí, ó, ficou nervosa. Assim você demonstra fraqueza. E por que eu não posso ser fraca de vez em quando? Por quê? Porque filha de Deus tem que ser deusa. É o mínimo que eu espero de você. Com o tempo, eu comecei a desenvolver a arte da evasiva, que é muito útil quando você não quer mentir, também não precisa falar toda a verdade. Por exemplo, pai, eu estou desempregada, depois dessa viagem eu não tenho ideia do que vai acontecer, eu vou contar com a sorte. Ao invés disso, eu dizia, estão dizendo que lá na escola de música vai abrir uma vaga de monitor no semestre que vem. Monitor, pai, é tipo, eu sei o que é monitor, Carolina. Pronto, assunto encerrado. Só que dessa vez eu estava indo para a Europa. E meu pai precisava me explicar como era a Europa. Veja bem, meu pai nunca saiu do país. Eu também, até aquele presente momento, eu só tinha ido até a fronteira do Paraguai comprar meia de lã com a minha avó sacoleira. Mas o fato dele não ter nenhum passaporte não iria impedi-lo de me contar toda a história da França, o que eu deveria comer, o que eu deveria visitar. Aí ele me contou lá a história dos estudantes, das barricadas, dos movimentos de 68. O que me lembrou do assunto do momento, naquele ano de 1989. Fala nisso, pai. E o muro? Você viu o muro de Berlim? Derrubaram o muro. Você viu que merda a vida do povo que vivia lá do outro lado? E aí aconteceu uma coisa assustadora. Meu pai ficou quieto. Pai? Ele começou a chorar, de soluçar na minha frente. Pai, que é isso, pai? O que aconteceu? Nada, minha filha, eu tô cansado. Eu tô muito cansado. Vinte anos antes, meu pai tinha abandonado a cidade dele, a família, a filha pequena, o trabalho, os amigos, para perseguir uma causa. Tinha enfrentado o perrengue da clandestinidade, de viver em subemprego, de ir para a porta de fábrica distribuir panfleto, de vir à noite na estrada para fazer reunião em São Paulo no final de semana. Em 82, ele considerou seriamente a possibilidade de se juntar à guerrilha sandinista na Nicarágua para lutar contra quem mesmo, meu Deus? Os contras. Alguém lembra disso? Os caras usavam umas boinas. Eu lembro por causa da moda das boinas, enfim. Meu pai investiu a sua juventude num sonho coletivo que agora se revelava um pesadelo distópico. Anos dedicados a obedecer, a correr e latir atrás de um carro, e o carro parou, e nem era um carro. Pai, e aqui eu não sei se é memória ou se eu inventei, nas centenas de vezes que eu recordei esse momento. Aqui, eu abracei meu pai, como a gente abraça um cachorro grande, cansado, molhado. Pronto, pai. Eu afaguei sua cabeça cansada.
Pronto, pai. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y el mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, y al mundo nada le importa, gira, gira. Meu pai nunca me deixou cuidar de carro. Ele me ensinou a dirigir, isso é verdade. E eu fui um aluno compenetrado e estudioso, como eu sempre fui, todas as vezes que eu precisei ser um aluno. Mais tarde vocês vão ver que isso é meio mentira. Porque às vezes eu falo umas coisas que são meio mentira. Mentira parece aquele pecado completamente injustificável, totalmente inconcebível, aquele tipo de coisa que você não tem coragem de confessar nem para o seu próprio terapeuta. Mas eu já me acostumei com essa parte. Toda vez que eu preciso falar alguma coisa que é meio mentira, é como se o meu juízo tivesse completamente anestesiado com a justificativa de que vai ser melhor para aquela pessoa escutar uma coisa que é meio mentira do que simplesmente escutar a verdade. O que parece uma mentira é uma necessidade desmantelada desejando nascer. Disse uma vez o Ray Bradbury, aquele do Fahrenheit 451, sabe? Eu aprendi rapidamente todas as lições. Como trocar as marchas, como acertar a pressão correta no pedal da embreagem, fazer as super temidas rampa e baliza, tudo num Fusca branco, daqueles bem antigos que as pessoas chamavam de Fafá de Belém, porque tinha os faróis grandes e bem redondos. Isso é coisa de hétero! Já consigo escutar aquela minha amiga falando. Bom, eu aprendi tudo com facilidade, menos a ré. E no dia da primeira lição de ré, o meu pai me disse com aquela economia de palavras que era fácil de confundir com mau humor: tira ele da garagem. Racionalmente, eu sabia que era uma péssima ideia, porque eu nunca tinha usado a ré e eu não queria começar logo tirando da garagem um carro, de uma garagem que era feita para 3 carros, mas cujo portão permitia a passagem somente de um carro por vez. O problema não era a ré, o problema era a ré com curva. Eu sentei no banco do motorista, impassível, tentando demonstrar segurança, controle da situação. Outro dia eu assisti um documentário bacanérrimo sobre a vida do Spielberg. É o diretor de cinema. É o do Tubarão, Contatos Imediatos, Indiana Jones, Jurassic Park, A Lista de Schindler, esse aí. E quem consegue imaginar que o cara que dirigiu todos esses filmes internamente treme de medo toda vez que entra no set de filmagem? Pois é, ele disse isso. Não dá para acreditar. E ele disse também que a principal tarefa que ele se impõe quando ele entra no set é tentar demonstrar segurança e controle da situação, porque senão ele perde o respeito da equipe inteira para sempre, mesmo ele sendo o Spielberg. Dentro do carro, eu fui o Spielberg, com 17 anos. Eu não podia perder o respeito da equipe, que no caso era só o meu pai mesmo. Vocês já repararam que a gente nunca quer decepcionar pai e mãe? Eu acho isso engraçado. E eu acho também que a maior parte das enrascadas que a gente se mete na vida tem a ver com isso. Mas aí alguém vai dizer: ah, mas depois de adulto, ah, mas depois que o seu pai já morreu, ah, mas depois que a sua mãe já tá velhinha, ah, mas depois de tanta terapia. Acontece que mesmo depois de tudo isso,
você vai se pegar de alguma maneira tentando projetar o seu pai ou a sua mãe em alguém. E você não vai querer decepcionar esse pai de mentira e nem essa mãe de mentira, de jeito nenhum. Repara bem, presta atenção e você vai me dar razão. Eu consegui apertar o pedal da embreagem e engatar a marcha ré. Depois eu olhei pelo espelho retrovisor, vi a passagem estreita do portão e calculei a curva que eu ia ter que fazer. Segurança, controle da situação. Dentro da minha cabeça eu pensei, eu prefiro fazer tudo bem devagar e certinho, ao invés de tentar sair da garagem do jeito que eles saem. Só que a curva começou a sair ao contrário, porque eu só tinha raciocínio de motorista que anda para frente. O meu pai, do meu lado, começou a perceber que estava dando tudo errado, se desesperou e gritou quase ao mesmo tempo, vai, para! Eu me assustei, porque grito sempre me assusta. Gritar, para mim, é pior do que sacar um canivete. Eu que sempre tive o silêncio como irmão mais velho e irmão mais novo. Vocês já devem imaginar o que deve ter acontecido, mas eu vou contar só para não perder o hábito. Eu me desesperei, não sabia para que lado virar o volante, tirei rápido demais o pé da embreagem enquanto apertava o acelerador e o Fusca branco da minha mãe saiu zunindo o motor, levando junto o portão de ferro da garagem. E uns 50 metros depois, meu pai puxou o freio de mão. Toda uma coleção de aulas impecáveis tinha sido jogada no ralo. Agora que tinha um Fusca branco, com a traseira toda amassada, os peitos da Fafá de Belém espatifados e uma garagem sem portão. Eu acho que é por isso que ele não me deixava cuidar de carro. Por causa da aula de ré. Desse dia em diante eu nunca mais aprendi nada, eu sempre me sentia um inútil quando o assunto era esse, nunca entendi como é que aquelas peças debaixo do capô se encaixavam, eu mal conseguia calibrar os pneus e sempre errava o lugar de colocar aquela aguinha que a gente esguicha para limpar o para-brisa. Ele sempre cuidou de tudo. Quando eu ia viajar, ele pegava o carro na véspera e depois aparecia no dia seguinte com o carro brilhando. Tudo resolvido. Alguns anos depois, eu fui entender que cuidar dos carros... Eu tive alguns antes de desistir totalmente deles nos anos atrás. Cuidar dos carros era uma forma que meu pai tinha de cuidar de mim. Porque, eu digo isso com uma certa tristeza, meu pai ele veio de fábrica com um defeito, com uma peça faltando. E sem essa peça, expressar afeto era quase impossível. Para quem vem com esse defeito de fábrica, quando o amor chega na rebimboca, a falta da parafuseta faz com que tudo aquilo se esparrame pelo chão. É um desperdício, uma chateação. Dá uma pena desperdiçar amor assim só porque não tem essa pecinha. Quando faltavam alguns meses para ele morrer, o meu carro parou, do nada, no meio da Avenida Pompeia. Eu consegui chamar o guincho, depois de estacionar o carro ali numa transversal, e eles levaram o carro para uma oficina. Chegando lá, o mecânico abriu o capô e eu vi aquela maquinária incompreensível na minha frente. Então, senhor, olha, vai ter que trocar essa pecinha aqui, porque ela não está mais funcionando. Eu posso tirar para o senhor ver. Pode ser? Era a primeira vez que eu tinha que lidar com aquele tipo de assunto, sozinho, depois de tantos e tantos anos, sem ele. Para quem acredita nesse tipo de coisa, tem bastante gente que acredita. Aquela minha amiga mesmo, ela acredita. É como se o universo estivesse querendo me dizer que daquele momento em diante, eu ia ter que cuidar disso tudo. Sem ele. E depois de alguns segundos, olhando absorto para a pecinha, senhor, posso trocar? Essa daí não serve para mais nada, hein? E eu, tentando
demonstrar segurança e controle da situação. Aham. Não, pode trocar. Do mesmo jeito que o meu pai, eu acho que eu vim de fábrica com esse defeito. Sem a pecinha. Um dos meus passatempos preferidos é ficar pensando nos nomes que as coisas têm, na capacidade que os nomes têm de evocar imagens, memórias, às vezes. Vocês já ouviram falar da doença de Chagas? Pois é, toda vez que eu penso nesse nome, me vem logo à cabeça um surto de uma doença tropical, os pacientes morrendo de febres altíssimas, os médicos de fascículo do Rio Antigo, sabe aqueles com uniforme, chapeuzinho de pano e fileiras de camas patentes pintadas de branco com a bacia e a jarra de ágata na mesinha de cabeceira, enfim, uma doença de antigamente. Mas aí chega a hora do noticiário em que a jornalista do cabelo arrumado fala assim: de 2 a 5 milhões de pessoas sofrem cronicamente com a doença de Chagas, que é atualmente a 3ª maior causa de transplante cardíaco no Brasil. Quem tem a doença de Chagas apresenta uma condição. Hoje em dia eles gostam de falar essa palavra, né? Condição. Essas palavras mudam toda hora. Eu realmente não sei se existe alguma diferença entre falar sintoma e condição. Se existe, eu não sei nem qual é. Mas enfim, quem tem a doença de Chagas apresenta uma condição chamada cardiomegalia. Eu, que sempre gostei de entender como é que as palavras se formam, eu não preciso nem pensar muito para entender que cardiomegalia significa um crescimento anormal do coração. O coração fica tão grande que o músculo cardíaco não tem mais força para bombear sangue para o resto do corpo. O coração muito grande, olha que paradoxo, é ao mesmo tempo um coração muito fraco, débil. Não débil não, debilitado. Ele não consegue mais exercer a função para a qual ele existe. O meu pai tinha a doença de Chagas. Ele teve a fase aguda, depois eu fui entender que é quando a pessoa contrai a doença por causa do inseto hospedeiro, que eles chamam de barbeiro. Quando ele morava na zona rural, talvez criança ainda. Ele nasceu na zona rural, numa família de pai, mãe e 12 filhos. Essa história da doença eu sei pela minha mãe, porque obviamente o meu pai vivia sempre numa economia precária de palavras. Eu escutava ele muito mais assobiando do que falando. A minha casa sempre teve pelo menos uns 6 curiós, que ele tratava como se fossem filhos. Era uma dedicação, uma atenção, um cuidado com aqueles passarinhos. E eles tinham que aprender uma determinada musiquinha, uma melodia, que era o que eu imagino que fazia com que eles valessem mais na hora das exposições, das competições e principalmente, claro, na hora de vender os coitadinhos. De vez em quando um morria. É uma imagem tristíssima, um passarinho morto numa gaiola. Teve uma época que a minha casa teve um sistema de sonorização, especialmente para esses passarinhos, feito com caixinhas de som que o meu pai tinha tirado dos carros que ele tinha tido. E, além disso, esses passarinhos não podiam ficar todos no mesmo cômodo. Então, cada cômodo da casa tinha uma caixa, todas elas ficavam ligadas a uma vitrola que ficava tocando em looping a tal melodia. A de lá de casa chamava Canto Praia. De tanto escutar, eu decorei essa melodia. Eu posso assobiar para vocês.
Ele amava aqueles passarinhos. Dava para ver. O homem do coração muito grande. Meu pai. O homem que morreu porque tinha o coração muito fraco. Primeiro foi um corcel marrom, depois uma belina, não me lembro que cor, e aí finalmente a Kombi verde abacate. Kombi, naquela época, não era essa maravilha do mundo hipster que é hoje em dia. Não tinha nada dessa história de o casal que viajou da Patagônia até o Alasca numa Kombi, junto com o seu labrador e os gêmeos Tucker e Brittany, que se fosse no Brasil iam chamar Tomás e Benedita, né? Como diria aquela minha amiga, tudo filho de mãe que faz compostagem e tem mini franja e pai vegano que pinta a unha de preto. Bom, o casal lindo, descolado, mais os gêmeos e o labrador, eles têm uma conta no Instagram com 300.000 seguidores e todas as fotos são com cara de capa da National Geographic, sabe? Um desbunde. O labrador tem uma conta só dele, lógico. E a Kombi tá lá, linda, toda adaptada, toda cheia das portinhas, dos nichozinhos. Até um teto retrátil ela tem, sim, porque obviamente eles dormem olhando para cima. Sabe como aquelas câmeras pegam os atores por cima? Então, a Kombi tem uma espécie de uma claraboia. Eles dormem olhando as estrelas. E uma dessas estrelas, evidentemente, é uma estrela cadente que passa na hora de tirar a foto, lógico. Antigamente, Kombi não era nada disso. Sim, porque hoje em dia você pode vender o melhor produto ou oferecer o melhor serviço que seja. Se você fizer numa Kombi, aí fica especial. Agrega valor, fica moderno, retrochique, capaz até de sair num desses perfis de influencer de cabelo colorido. Antigamente, Kombi não tinha nenhum glamour, Kombi não era vintage. Muito pelo contrário, Kombi era carro de pobre, ou então carro da firma, dirigido pelo empregado para fazer as entregas, ou carro de feirante. Meu pai tinha uma Kombi verde abacate. Eu devia ter uns 10 anos de idade. Paulinho, anda, desce logo. Seu pai já está lá embaixo, na Kombi. A minha mãe e todo mundo da minha família, eles me chamavam só de Paulinho, porque se falasse Paulo, era o meu pai. A gente tem o mesmo nome. Não. Eu não sou Paulo Júnior nem Paulo Filho. Eu sou Paulo Marcos e ele é só Paulo. Eu não gostava de ir para a escola na Kombi verde. Eu morria de vergonha. Não, eu nunca falei isso para ninguém e nunca nem consegui expressar isso de qualquer forma. Sem a pecinha, aquela que faltava, o sentimento de inadequação e embaraço surgiam aqui em algum ponto entre a garganta e a nuca, à medida que meu pai ia entrando com a Kombi verde naquela fila de carros, sabe aquela fila que tem nas escolas? E à medida que ele ia avançando até chegar no portão da escola, a vergonha que eu sentia ia aumentando, mas ela não tinha para onde escapar e era obrigada a fazer a curva e voltar lá para dentro, para o lugar de onde ela tinha saído. Essas idas para a escola fizeram com que a experiência de ficar sozinho dentro de um carro com o meu pai se cristalizassem dentro da minha cabeça como uma coisa ruim, uma vergonha. Mesmo depois da Kombi verde, continuava sendo meio ruim. E quando ele já estava mais velhinho, emotivo e frágil, mesmo quando era bom, aquele tipo de bom que eu não sabia que eu desejava tanto, mesmo assim, continuava sendo meio ruim. Por causa do efeito da Kombi verde.
ela nem existia mais. Já era a época do Monza cor de vinho. Meu pai tinha um e a minha mãe tinha outro. O dela era dourado. Naquela época, o vestibular tinha 2 fases. Ainda é assim hoje em dia? Aliás, será que ainda existe vestibular? Quando eu tinha 17 anos era uma coisa tremenda, que não saía da cabeça da gente desde que a gente tinha, sei lá, 14 ou 15. Era uma espécie de prova de fogo, de vida ou morte, o pênalti final do campeonato de Adeus Adolescência, a finalíssima do concurso A Porta do Seu Futuro, uma ansiedade medonha que, no meu caso, só dava para comparar com a angústia de conseguir ser dispensado do serviço militar. Tiro de guerra, eles falavam na minha cidade. Pois quando eu passei na primeira fase, a minha principal preocupação não eram as provas seguintes, não era estudar mais, não era nem mesmo o resultado. A minha principal preocupação era a viagem. Dentro do Monza cor de vinho, sozinho com o meu pai. Como era sempre meio ruim, Kombi verde, lembra? Eu fiquei mais ansioso do que as razões que eu já tinha para ficar ansioso. Alguns dias antes da prova, a única coisa que eu conseguia pensar era o que é que eu vou conversar durante todas essas horas de viagem, 5 dias, 10 trajetos, quase 1000 minutos. Mas dentro do Monza cor de vinho, uma coisa fantástica aconteceu. Esmagados pelo peso de quase 60 mil segundos de uma privacidade forçada, eu digo esmagados no plural, mas na verdade eu não tenho como saber se foi assim para ele também. Uma das coisas mais terríveis sobre a morte de alguém é que as conversas que não aconteceram não vão acontecer mais. O que já foi não pode ser refeito. A vida não é um ensaio. Tudo aquilo que você não disse, todas as frases que você poderia ter dito, agora vão ter que habitar somente a sua mente ou o papel. Ou vão poder ser ditas agora, aqui dentro desse teatro. Pai, eu não te conheço muito bem. Em 17 anos a gente quase nunca conversou, quer dizer, claro que a gente conversou, mas não as conversas que fazem com que as pessoas se conheçam de verdade. Essas são as conversas que eu tenho com a minha mãe. Pai, eu tô com medo do vestibular, mas eu tô com mais medo de passar tanto tempo sozinho dentro do carro com um quase desconhecido que eu chamo de pai. Se eu ficar com muito medo, você para o carro e me abraça, pai? Com 17 anos, pela primeira vez eu comecei a conhecer o meu pai. Não foi de imediato, no início os silêncios eram longos e plenamente justificados porque eu precisava me concentrar para a prova. Mas a viagem de volta naquela estrada comprida e monótona começou a ser preenchida por aquilo que 2 pessoas que se amam de verdade mais gostam de fazer. Trocar. Tudo tímido, desajeitado e relativamente precário, como sempre foi. Sempre foi para nós 2. Ali eu aprendi que, além do mesmo nome, a gente era feito do mesmo tipo de barro, que material genético não é só uma teoria na lousa da escola. Aquela ervilha, a do Mendel, somos nós. As lisas, as rugosas, as perfeitamente redondas e até as defeituosas. Hoje em dia eu amo as Kombis e eu ainda quero ter uma. Nessa altura, você já deve estar se perguntando por que motivo o meu pai tinha uma Kombi.
Não, ele não era feirante, embora um dos 11 irmãos dele fosse. É que ele era dono de uma padaria, dessas pequenas de bairro, ficava uns 10 minutos mais ou menos a pé da escola onde eu estudava. E naquela época, o que hoje a gente chama de delivery era feito de Kombi. Ele acordava às 5 da manhã, abria a padaria, esperava a primeira fornada sair, abastecia a Kombi e depois saía para fazer as entregas. Tinha entregas enormes que eram feitas até em hospitais e outras entregas pequenas, tipo a dona Cleonice, que recebia toda manhã 2 pãezinhos para tomar o café. Ele sabia todos os locais, as quantidades de pães, tudo praticamente de cor, sem precisar anotar nada. E aí, quando terminava todas as entregas, ele voltava para casa e nessa hora, eu e a minha mãe, a gente estava acordando ainda. Eu sinto orgulho quando eu conto que, embora fosse o dono do negócio, era ele mesmo que fazia todas as entregas. Engraçado, né? A Kombi ser ao mesmo tempo motivo de orgulho e vergonha. Foi assim comigo e com ele o tempo inteiro. Orgulho e vergonha. Tirando o fato de que eu podia ficar no caixa de vez em quando e manipular aquela máquina registradora cheia de dinheiro e a calculadora, sabe aquela que tem uma bobina que vai imprimindo as contas e uma manivela do lado? A melhor parte do meu pai ter uma padaria eram as caixas de chiclete ping-pong que eu podia pegar na vitrine de doces. Ali eu aprendi tudo que uma criança precisa saber sobre as macroestruturas socioeconômicas que regem a engrenagem opressora do capitalismo e os seus tentáculos insidiosos que dilaceram o viço do tecido social através da imposição do poderio econômico. Ou seja, eu aprendi que uma criança pode comprar amigos em troca de chiclete de vez em quando, o que é uma péssima lição para uma criança aprender. Mas, de alguma forma, o mini-adulto que já existia dentro de mim sabia que esse era o último recurso e que eu só devia usar como moeda de troca, moeda que ficou extremamente valorizada quando o ping-pong foi substituído pelo babalu, quando eu me sentisse muito sozinho ou quando eu me visse em desvantagem em relação aos outros meninos da rua. O que não era difícil de acontecer, porque aos 11 anos de idade eu era o único que ainda não sabia andar de bicicleta. Isso é coisa de criança que nunca desce para o play, criada em apartamento pela avó, apartamento com carpete, diria aquela minha amiga. Bom, eu fui criado numa casa com quintal e brincava na rua com uma gangue de meninos. Mas a física do equilíbrio sobre 2 rodas eu só fui aprender depois de adulto. Com tudo isso e levando em conta as razões que podiam ser mais legítimas ou às vezes mais questionáveis, eu ainda assim fui uma criança popular, pelo menos na rua e na escola, que são os 2 habitats que realmente importam quando você é uma criança vivendo numa cidade do interior. E essa popularidade é um bem extremamente precioso quando você é uma criança que ainda não sabe, mas vai descobrir nos próximos anos que é um homem gay. Eu acho que nunca essa minha pretensa popularidade ficou tão explícita como quando meu pai bateu o Passat azul metálico na Anchieta. Eu devia ter uns 12 anos de idade e eu não sei muito bem como é que esse Passat apareceu na nossa garagem. Meu pai adorava negociar com carros, talvez até mais do que negociar com curioso ou vender pão e leite. Ele sempre conseguia fazer com que a pessoa que fosse comprar o carro dele comprasse pelo maior valor ou a pessoa que fosse vender o carro para ele vendesse pelo menor valor. Até hoje eu não entendo. Não entendo. Não entendo também como é que uma pessoa que veio com esse dom não ficou rica, porque a gente sempre viveu com conforto, mas nunca foi rico. O Passat hoje em dia é um carrão grandão, bem de rico, sabe? De tiozão com Rolex e mocassim sem meia. Mas naquela época o que o meu pai tinha era um carro pequeno, que hoje eles chamam de compacto. Um carro bem comum no começo dos anos 80. Eu achava lindo ele ser azul metálico. Eu morro de medo de serra, talvez por causa desse dia. A gente estava indo para a praia,
descendo a Anchieta. Para quem conhece, sabe que é uma serra cheia de curvas, daquelas que, dependendo do ângulo, parece que a estrada acabou, desapareceu e o carro está flutuando no ar. Meu pai estava dirigindo e a minha mãe do lado, tensa, rígida, como ela sempre ficava quando ele estava no volante. Dava para ver que ela não confiava nele como motorista, nunca confiou, e que era sempre um tormento para ela. E eu, deitado no banco de trás, vendo os galhos e os cipós passando como uma tela de cinema, sabe? Um contraplongé. Eu aprendi essa palavra esse ano num curso de cinema, estava só esperando uma oportunidade boa para usar. Um contraplongé da Mata Atlântica em movimento. E aí um tranco no carro, um grito, uma freada frustrada, outro grito mais forte, uma pancada brusca. Com a força da batida, eu fui lançado naquele vão entre os bancos de trás e os bancos da frente. Mais tarde eu iria descobrir, na enfermaria do hospital em Cubatão, que eu tinha quebrado uma perna. Não consigo me lembrar se foi a direita ou a esquerda. Naquela época, cinto de segurança era um enfeite, né? Uma bobagem que ninguém usava, porque simplesmente prendia os movimentos da pessoa dentro do carro. Imagina que perigo. Imagina se o carro pega fogo e você fica preso por causa do cinto lá dentro. E o cinto não era desses que tem hoje em dia, era aquele cinto mais simples, igual de avião, sabe? Que prende só aqui em volta da cintura. Sem o cinto, a minha mãe segurou com força na parte interna da porta com o braço direito. Ela devia estar com o braço tão retesado que na hora da batida ele quebrou. O meu pai, sem cinto também, as duas mãos no volante, tentava controlar o carro. Por mais que ele pisasse no pedal do freio, o carro não freava. E aí, com medo de puxar o freio de mão e dar um cavalo de pau numa serra cheia de curvas e de caminhões, ele não teve outra saída a não ser enfiar o Passat azul metálico naquela barra de ferro, eu esqueci o nome, aquela que tem em todas as estradas, sabe? O solavanco fez o corpo dele ser lançado para frente. E ele bateu o peito no volante. Ele bateu violentamente o tórax no volante do carro, ele bateu fulminantemente o coração grande e fraco de encontro ao volante. E junto com esse movimento ele emitiu um som abafado, uma espécie de suspiro forçado, expeliu todo o ar dos pulmões num único segundo. E depois desse som, um grande silêncio. O choro da minha mãe também tinha parado. Dentro do carro, nenhum movimento. Nada. Nenhum som. De quanto em quanto tempo você pensa na morte? Eu adoro andar de avião, mas toda vez que aquela voz doce e simpática fala: senhoras e senhores, estamos passando por uma área de turbulência, queiram por favor afivelar os cintos de segurança, eu sempre penso na morte. Como eu gosto de ler e assistir documentários sobre acidentes de avião, na verdade eu amo documentários, até um sobre combustão humana espontânea eu consegui assistir até o fim e ainda depois recomendar para os meus amigos. Aquela minha amiga ficou incrédula. Paulo Marcos, você não bate bem da cabeça, ela disse. Como eu gosto de saber tudo sobre os aviões, na hora da turbulência eu começo a fantasiar uma tempestade descomunal na zona de convergência intertropical. Eu não vou explicar agora o que é, depois você dá um Google. Então, o avião vai de encontro à tempestade e aí as turbulências terríveis e corpos sendo lançados no teto da cabine, e as aeromoças correndo pelo corredor com cara de pânico, gritos, choro, vômito.
Então, eu crio a cena da minha própria morte dentro desse caos. Na maior parte das vezes, quando a cena toda dentro da minha cabeça termina, a turbulência já passou faz tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas estatisticamente é muito improvável que uma turbulência consiga derrubar um avião. Então, todo mundo pode ficar tranquilo. Até hoje teve uma única vez na minha vida em que eu tive certeza absoluta de que eu ia morrer. Sabe esses momentos que quando chegam você pensa assim, é isso, vai ser agora, puta que o pariu. Dizem que dentre todos os animais, os seres humanos são os únicos que têm consciência da inevitabilidade da morte e por isso inventaram a esperança. Eu escutei essa frase outro dia num filme do Charlie Kaufman, mas naquele dia não tinha esperança que desse jeito. Eu devia ter uns 20 anos e eu estava com uns amigos fazendo uma trilha em São João da Boa Vista. Era daquelas trilhas que levam várias horas, um dia inteiro, porque você tinha que subir, se não me engano, 6 ou 7 cachoeiras que naquela época do ano ficavam secas. Tinha como não pegar as cachoeiras secas e ir pelo meio do mato. Mas assim que eu vi uma cobra enrolada num tronco de uma árvore, me pareceu extraordinariamente mais natural e aprazível ir pelo meio das pedras do que ir pelo meio do mato. A gente já tinha subido algumas quando chegou a mais vertical de todas. Você precisa entender que quando eu falo cachoeira seca, é meio mentira. Porque elas nunca ficam secas. Sempre vai ter aquele musguinho escorregadio grudado nas pedras. Bom, eu já estava lá no alto quando a minha mão escorregou nesse musguinho, então eu estiquei o outro braço para alcançar uma pedra mais alta que estava evidentemente cheia de musgo também. E aí, com as duas mãos no ar, o meu corpo começou a pender para trás, naquela posição que ensinam a gente a se jogar em cama elástica, sabe aqueles colchões da aula de ginástica olímpica? A coisa toda não deve ter durado, sei lá, 3 segundos no máximo, mas foi o suficiente para eu pensar na queda, no traumatismo craniano, na morte, no velório, nos meus pais enterrando o filho único, na comoção que isso ia causar nos meus amigos, tudo com absurda riqueza de detalhes. Vai dizer que você nunca fantasiou a própria morte? Só para ficar imaginando o que os seus amigos iam pensar? No último segundo, um braço me empurrou com força de volta para o paredão de pedra. O Túlio, que era um dos caras que tinha ido fazer a trilha com a gente, resolveu vir atrás de mim só por precaução e eu não tinha percebido. Quem foi que sussurrou no ouvido do Túlio? Vai atrás do Paulinho só por precaução. Eu não sei. Eu não sei se foi uma pessoa viva ou morta, ou se foi uma intuição que ele teve do nada, mas no dia em que eu ia morrer, com absoluta certeza, o Túlio me salvou. Dentro do carro, eu sabia que eu não tinha morrido. Mas até eu conseguir me levantar e sentar no banco de trás, o que era muito mais difícil por causa da perna quebrada, o silêncio nos 2 bancos da frente não era um bom sinal. Como eu estava deitado na hora do acidente, eu não via a coisa toda acontecer, eu não vi o descontrole do carro, eu não vi o desespero do meu pai tentando fazer o freio funcionar, eu não vi os caminhões desviando, eu não vi a curva fechada que estava se aproximando, eu não vi os poucos metros que separavam o Passat azul metálico já todo retorcido da beirada de um precipício. Mais uns 3 metros e o carro teria levantado voo na Serra do Mar. Uns segundos depois, eles se mexeram. Meu pai, com muita dificuldade para respirar por causa da pancada no peito, e a minha mãe, pálida, branca, em choque. Ela envelheceu 10 anos em 10 segundos. O trânsito ficou lento naquele trecho e logo apareceram algumas pessoas para ajudar. Tirar a gente do carro, levar para um lugar mais protegido, esperar a ambulância, polícia rodoviária. Já na enfermaria do hospital em Cubatão, nós fomos
examinados, diagnosticados, eu e a minha mãe engessados, e o meu pai recebeu uma espécie de faixa no tórax, uma faixa bem apertada. Disseram que a gente precisava dormir aquela noite no hospital. Eu não sei qual foi o destino do Passat azul metálico. Eu só sei que 2 dias depois a gente voltou para casa e aí mais alguns dias em que a gente se adaptou com aquela rotina nova do gesso e finalmente chegou o dia de voltar para a escola. Eu já estava com saudade da escola, dos meus amigos. Naquela época não tinha celular para ficar trocando mensagem com as pessoas o dia inteiro. Saindo do carro, eu já percebi que tinha alguma coisa diferente, porque os alunos das outras séries ficavam apontando para mim, comentavam uns com os outros em frases inaudíveis, olhavam espantadíssimos, sussurravam entre si. E eu fui andando, cambaleante, por causa da muleta, até a minha sala, já meio atrasado. Na porta da sala, a aula de biologia do seu João Luiz já tinha começado. Quando eu abri a porta, meia dúzia de meninas começaram a chorar, todo mundo boquiaberto, olhando para mim como se eu fosse uma assombração. Aí a Rita, que foi a pessoa que me ensinou a desenhar, não aguentou, levantou da carteira e veio correndo, gritando num desabafo. A gente achou que você tinha morrido no acidente. A escola inteira sabia do acidente, mas numa época em que tudo era analógico, o telefone sem fio de informações desencontradas ou pela metade, ou até mesmo a própria morbidez das pessoas, fez com que se confirmasse que um catastrófico acidente tinha ceifado a vida do Paulo Marcos da 6ª B. Dizem que o Passat azul metálico, completamente retorcido, em escombros, teve que ser retirado de helicóptero de uma área praticamente inacessível da Serra do Mar e os corpos estão presos no IML em Cubatão. Desse dia em diante, eu entendi que eu não precisava mais de chiclete para ser popular. Eu já tinha morrido. Não a morte da vida real, a da ficção. Foi ali, na Avenida Pompeia, que o Pálio Cinza morreu, do nada. Como eu sempre fui meio mão de vaca para algumas coisas, a primeira coisa que eu pensei era combustível. Eu sei que não faz o menor sentido ser mão de vaca com combustível, porque inclusive sem ele o carro não anda, vira aquela geringonça de 1 tonelada que não serve para mais nada. Aliás, toda máquina que para é uma coisa que vira aquela tranqueira inútil que você olha e fala, tá, o que eu faço com isso agora? Eu tenho uma enceradeira que foi da minha mãe e ela parou de funcionar há séculos. Então, ela virou essa tranqueira inútil. Tudo bem, é o depositário de algumas memórias de infância, mas, sei lá, isso justifica continuar com ela? Bom, não era gasolina, tinha um pouco de combustível no tanque. E se não era combustível, eu sinto muito, qualquer outro problema mecânico entraria na lista daqueles problemas insolúveis. Eu sou o tipo de pessoa que quando levo o carro na oficina, eu nem tenho mais carro, eu estou falando de uma situação bem hipotética. Quando eu levo o carro na oficina, eu fico refém do pobre do mecânico. É que nem dentista. Você está lá sentado na cadeira e o cara fala assim, olha, temos um probleminha aqui, uma infiltração no pré-molar número 13, eu acho melhor tratar antes que vire canal. E você vai falar o quê? Nada, né? Posso obturar? Ah, não, claro, pode sim. O Palio cinza surrado, que eu tinha comprado uns 3 anos antes, parou no meio da Avenida Pompeia no mês de janeiro, e em abril daquele ano, o coração do meu pai parou de funcionar. Eu ainda me lembro da minha tia me telefonando, dizendo que ele estava hospitalizado, que tinha tido um infarto. A minha mãe teve que voltar de um congresso em Curitiba, às pressas. Eu peguei a estrada na hora. Nessa altura eu já tinha gasto um dinheiro que eu não tinha, num problema mecânico que eu não sabia qual era, e o Palio cinza me levou até o hospital.
Quando eu entrei na UTI, a visão do meu pai, circunscrito por todos aqueles aparelhos, fez com que ele parecesse ainda mais frágil. Ele sempre tentou passar uma imagem de durão, mas nunca funcionou direito, nunca deu muito certo. Ele era calado, reservado e indiscutivelmente um homem frágil. Talvez fosse a falta da pecinha. Talvez isso deixasse a coisa toda óbvia demais. Eu não sei se a gente trocou ou não algumas palavras, porque as palavras nunca foram nosso forte. O que eu sei é que ele estava acordado, de olhos bem abertos, que ficaram mais abertos ainda quando eu entrei. Talvez ele não esperasse que eu viesse. Eu andei até ele, peguei a sua mão e segurei com força. Cada visita podia durar 20 minutos no máximo. Na lembrança que eu tenho, a memória é sempre tão traiçoeira, né? Eu acho que a gente ficou ali durante 20 minutos, de mãos dadas, em silêncio, só se olhando. E quando a enfermeira veio pedir para eu sair, eu acho que eu devo ter dito: eu já vou, pai. Mas ao invés de me despedir dizendo eu te amo, eu disse: fique bem. Que é uma pena, porque eu tinha acabado de desperdiçar a única e última chance de dizer para o meu pai que eu o amava. Não, ele não morreu nesse dia, que teria deixado a história mais óbvia e melodramática, mas também mais previsível e artificial. Ele voltou para casa para se recuperar de um ataque do coração fraco. Mas 3 semanas depois, eu já estava de volta em São Paulo, trabalhando. O telefone tocou de novo. A mesma tia, a mesma voz rouca de cigarro. Mas dessa vez o tom era diferente. Paulinho, tudo bem? Tudo bem, tia. Onde você tá, Paulinho? Trabalhando, tia. Eu acho que você deveria vir agora. Paulinho, você tá aí? Eu tô, tia. Eu acho que você deveria pegar o carro e vir agora. Tá bom, tia. Então eu vou avisar sua mãe que você tá vindo. Tudo bem, tia. Você vai vir agora, não vai? Eu vou, tia. É o que eu tô pensando, tia? É, Paulinho. É. Na minha família a gente se comunica assim. Nenhum dos dois foi capaz de dizer as palavras certas ou as melhores palavras para descrever a situação. Tia,
Meu pai morreu. Paulinho, seu pai morreu. Eu peguei o palho cinza e fui pela estrada de tijolos amarelos enterrar o homem de lata. Ele tinha só 71 anos quando o coração fraquejou para sempre. Quando eu cheguei no estacionamento do hospital, a minha mãe estava lá, parada na guarita. A minha mãe tem sempre essa mania de ficar parada, esperando a gente no portão, na porta, na varanda, na guarita, na janela. Ou ela já está lá esperando há horas, ou ela simplesmente adivinha a hora que a gente vai chegar. Eu nunca vou saber. Eu estacionei o carro e fui correndo. A gente se abraçou por um tempo muito comprido. E aí ela me disse naquela voz de professora que é de uma ternura comovente: agora somos só nós dois. Meu terapeuta disse que eu tô na crise dos 50 anos e que eu tô me transformando no meu pai. Na hora foi um choque para mim. Claro, evidentemente não foi exatamente isso que ele disse, mas na verdade foi exatamente isso que ele disse. E como sempre foi entre nós dois, eu não consegui decidir se o que eu sinto é orgulho ou vergonha. O Saulo, meu namorado, é apaixonado por carros. É uma coisa bonita de se ver. O carro passa de relance, voando, e ele consegue dizer o modelo, o fabricante, o ano em que o carro foi montado, quando saiu de série. É uma loucura. Até hoje eu não entendo. A gente comprou juntos um Fusca caramelo, que ficou 3 anos na garagem, de onde ele saiu umas poucas vezes. E depois esse Fusca foi trocado por uma Variant vermelha. Uma Variant. Você já pensou que sonho? E é vermelho de verdade mesmo, sabe? Não é esse vermelho ordinário, é aquele vermelho cor de cereja. Cereja fruta, não a cereja que vem no vidrinho, que nem cereja é. A minha mãe, com quem eu sou muito mais parecido, já não se atreve a dar qualquer outra coisa de presente para ele que não seja miniatura de carro. E ele, evidentemente, já tem uma coleção. Às vezes eu fico fantasiando que se o meu pai estivesse vivo, eles ficariam horas e horas e horas conversando sobre carros, os dois. Talvez até fizessem algum negócio, mais vantajoso para o meu pai, claro. E aí ele chegaria do meu lado, depois de umas 3 cervejas, e me daria um abraço, com aquela típica falta de jeito que ele tinha para abraçar as pessoas. E diria baixinho no meu ouvido, com a voz grave que a gente quase nunca escutava: eu gosto muito do genro que você me deu. A alma da gente suspira quando a vergonha vira orgulho. Uma das coisas que eu mais sinto falta é de ouvir a voz do meu pai. Às vezes eu assisto aqueles documentários em que as pessoas que são o assunto do documentário, elas têm aqueles filminhos de quando elas eram crianças, sabe aqueles filminhos tipo Super 8, que a imagem passa bem rapidinho? Então, outro dia eu estava vendo um sobre uma jornalista italiana e as imagens da infância dela nos anos 60 eram tão nítidas, tão claras, que pareciam que tinham sido feitas, sei lá, com iPhone, atores contratados. Eu não tenho nenhuma imagem desse tipo. Eu acho que eu não tenho nenhum filminho de quando eu era criança. Mas eu tenho fotos com meu pai. Muitas fotos. E uma
única gravação que foi feita quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade, numa fita cassete. Imagina há quanto tempo foi isso. A fita é essa aqui. Eu posso colocar para vocês. Então, vai só meu pai pra sala. Crianças fazendo roda, cantando na minha rua, no céu todas as estrelas ao redor da lua. Mãe, pronto. Pronto, pai. Pronto.